Se você investiu em Tesouro IPCA+, nos últimos meses, se você entrar no site do Tesouro Direto, ou da sua corretora, você, assim como eu, provavelmente vai se deparar com um gráfico desse jeito aqui, que está falando que você está perdendo dinheiro nesse seu investimento. E se você se deparou com isso, talvez você esteja um pouco preocupado, né? Porque você investiu nesse ativo pensando que ele era um investimento de renda fixa, que ele era seguro, que você não tinha como perder dinheiro. Você talvez esteja até na dúvida do que você teria que fazer agora, se você tem que vender, se você tem que segurar, ou qual outras opções você teria para você não perder esse dinheiro, ou se for continuar perdendo, perder pouco. Como eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas, eu quis gravar esse vídeo aqui para finalmente te fazer entender o que está acontecendo. Então no final desse vídeo você vai entender o que precisa ser feito para você não perder nem um centavo nesse seu investimento. Você não precisa se desesperar, você não está perdendo dinheiro na prática, você vai entender o motivo. E, além disso, eu vou te revelar um segredo dos grandes investidores, como é que eles usam essa oscilação de preços dos títulos do Tesouro Direto para fazer muito dinheiro e como é que você pode fazer isso também aí da sua casa. E olha só, as dicas que eu vou te passar nesse vídeo hoje valem ouro de verdade. E a única coisa que eu queria te pedir em retribuição é só deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso aí já vai ser mais que o suficiente, eu vou ficar muito agradecido. Então bora lá, antes de qualquer coisa, como é que você vai fazer para encontrar esse seu gráfico no site do Tesouro Direto, por exemplo, para você checar se você está perdendo ou não dinheiro? Estou aqui logado no site do Tesouro Direto e a gente vai fazer uma checagem dos meus títulos do Tesouro IPCA+. Então o que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui para baixo. A gente tem uma lista de todos os títulos que eu tenho, por corretora, e vamos entrar aqui em Tesouro IPCA+, 2029. Então, vocês conseguem enxergar que eu fiz 3 aportes diferentes. Primeiro eu fiz um aporte de R$30 mil e outros 2 de R$2 mil em momentos diferentes. Para você checar o seu próprio gráfico, o que você tem que fazer é só clicar nesse botão verde aqui. Para cada um desses títulos, a gente tem oscilações diferentes. O processo no telefone é bem parecido, inclusive eu vou estar usando aqui o do telefone, eu vou colocar o gráfico para você aqui na tela. Esse primeiro gráfico aqui é o do Tesouro IPCA+, 6,46%. Eu investi R$ 29.999. A linha do preço teórico basicamente é o quanto esse seu título que você comprou, ele deveria estar rendendo na teoria, como o nome diz. E você vê que ele cresce de uma forma quase que linear. E a linha vermelha, por outro lado, é o preço real. É o valor desse seu título que você comprou com o passar do tempo. E a primeira dúvida que pode surgir é, pô, mas esse aqui não é um investimento de renda fixa? Como é que eu estou perdendo dinheiro ou ganhando mais do que o teórico, né? E a resposta para isso é marcação a mercado. Esse aqui é o tema principal do vídeo, é o que está fazendo essas oscilações acontecerem e faz com qualquer outro título do Tesouro Direto. Então, para você entender, eu peguei aqui um título do Tesouro, que é o Tesouro Pré-Fixado, que vence em 2032 e ele tem uma rentabilidade de 14,12% ao ano. A gente consegue ver que o valor unitário desse título, ou seja, uma unidade dele, custa R$ 415,86. O governo ele vai fazer o seguinte, ele vai definir quanto que ele quer pagar no vencimento para cada unidade desse título. E ele vai chamar esse valor de face. Normalmente ele trava esse valor de face em R$1.000. E se a gente pegar esse exemplo aqui, a gente pegar uma unidade desse título, do Tesouro Pré-Fixado, que vence em 2032, e a gente jogar numa calculadora, por exemplo, de juros compostos, a gente vai ver que essa uma unidade no vencimento ela vai ter um valor total próximo de R$1.000. Então o governo ele não está disposto a ficar pagando muito mais ou muito menos que isso. Só que essa rentabilidade do título tem que fazer sentido para o nosso cenário econômico atual, principalmente levando em consideração a nossa taxa Selic. Hoje a nossa taxa Selic está em 14,25% ao ano. Isso significa que a gente consegue investir em uma gama de investimentos que tem esse retorno mínimo sem risco nenhum. Então, para o governo conseguir emitir um título e atrair mais gente para investir, ele tem que oferecer uma taxa mais atrativa. E nesse caso aqui, ele está travando uma rentabilidade de 14,12% todos os anos até 2032. E a gente não sabe se a taxa Selic vai subir ou cair. As pessoas têm suposições, mas na prática ninguém sabe o que vai acontecer. Só que em breve, daqui a alguns dias, algumas semanas, a gente vai ter uma reunião do Copom. E nessa reunião vai ser definida uma alteração, muito provavelmente, da taxa Selic. É muito difícil que ao longo desses 7 anos, é praticamente impossível, que a taxa Selic fique estática, fique em 14,25% para sempre. Digamos que a taxa Selic ela agora passe de 14,25% ao ano para 15,25% ao ano, ela suba um ponto percentual. O mercado ele vai acabar fazendo uma correção nessa rentabilidade do título pré-fixado e provavelmente ele vai acabar subindo. Agora inventando, talvez essa taxa passe de 14,12% ao ano para, por exemplo, 15,12%, não sei. Só que lembra, o governo tem aquele valor de face definido, de mais ou menos R$1.000. Se a nossa rentabilidade agora desse título está subindo para 15,12 e o vencimento continua em 2032, a única forma dele consertar essa equação é abaixando o preço do título. Ele vai abaixar, uma unidade desse título não vai custar mais 415,
R$ 416, vai cair para, por exemplo, R$ 400 ou 300 e alguma coisa. Então, basicamente, agora o mercado ele está comprando esse título a 300 e poucos reais, a R$ 400, por exemplo. Menos do que uma pessoa que investiu antes dessa mudança da taxa Selic pagou, porque ela pagou R$ 416. E um outro detalhe importante de te explicar é como esse título é emitido pelo governo, para quem ele vende pela primeira vez esse título. O governo ele vai botar esse título do Tesouro primeiro no mercado primário. O mercado primário é essa primeira exposição do título, e ele não vai botar isso para pessoas físicas. O governo normalmente vai expor esse título para instituições financeiras comprarem. E aí, depois que esses bancos, essas instituições financeiras comprarem, elas vão começar a vender entre si e elas vão começar a expor também no mercado secundário, que é justamente nessa plataforma do Tesouro que a gente vê. Então, sempre que a gente está comprando esse título pela plataforma do Tesouro Direto, a gente está comprando no mercado secundário. Esse título provavelmente já foi ou de outra pessoa ou de alguma instituição financeira. E o Tesouro ele garante para a gente uma liquidez constante caso a gente queira vender. Não vai existir esse problema de encontrar outra pessoa querendo comprar o título que você quer vender. Ele assume essa dívida, ele vai comprar o título que você, enfim, se arrependeu ou quis voltar atrás, e vão ter outras pessoas que ao mesmo tempo vão querer comprar. Então ele faz essas transações. E agora junta todas as informações que eu estou te passando. Imagina que você comprou esse título hoje, você comprou uma unidade dele a R$ 415,86. Digamos que a gente agora pule lá para o futuro e a taxa Selic está em 15,25% ao ano. Isso significa que o preço desse título na plataforma do Tesouro está menor. Está custando agora, por exemplo, R$ 400. Se você tentar vender esse seu título, ou você olhar para o gráfico desse seu título, você vai ver que o valor pela marcação a mercado está menor do que quando você pagou. Ele vai estar abaixo do valor teórico, que nem eu te mostrei. E essa mesma lógica da marcação a mercado vai acontecer para os outros títulos do Tesouro, tanto para o Tesouro Selic, para o Tesouro IPCA+, só que eles vão ser influenciados de formas diferentes. Por que você não tem que ficar preocupado? Essa oscilação, ela acontece entre o momento que você investe e o momento do vencimento do seu ativo. Você tem que imaginar que os títulos do Tesouro Direto, eles são investimentos de renda fixa, só que entre o momento que você compra ele e o vencimento, eles vão ser um ativo de renda variável. Só que você não é obrigado a jogar esse jogo da renda variável. Você pode deixar ele simplesmente lá oscilando, e aí no vencimento você vai ter literalmente o quanto você contratou. Não importa o que vai acontecer com a economia, o governo ele vai respeitar esse acordo que ele fez com você. Então o maior erro que qualquer investidor principiante pode cometer é investir num título do Tesouro Direto, ficar desesperado vendo que o ativo está rendendo um pouco menos e vender esse título achando que está se safando de perder mais. Só que não, se você não quer perder nada, é só você levar para o vencimento. Você vai literalmente ter, independente do título, você vai ter o que você contratou. Marcação a mercado, ela acaba sendo interessante quando você, ao invés de ver um prejuízo, você vê valorizações. E eu tenho alguns títulos aqui do Tesouro IPCA+, que inclusive estão valendo mais do que na teoria. Eu vou abrir aqui alguns gráficos para você conferir. Olha, esse primeiro gráfico aqui é de um título do Tesouro IPCA+, 7,72% ao ano que eu comprei, investi R$ 2.000, e a gente vê, ó, ele oscilou para baixo, ele caiu, ele recuperou, depois caiu de novo, e agora, nesse momento que eu estou gravando, ele está acima da teoria. Porque se a gente for olhar no site do Tesouro Direto, para o título do Tesouro IPCA+, que vence em 2029, olha a taxa que ele está oferecendo para a gente. É um título do Tesouro IPCA+, 7,47% ao ano. Eu contratei um 7,72%. Ele vale muito mais. E olha esse outro investimento aqui que eu fiz para o Tesouro IPCA+, 7,80%. Essa taxa aqui já é um pouco melhor, né? E você vê que eu praticamente não fiquei abaixo da teoria. Eu estou bem acima dela, eu estou basicamente a R$ 40 acima desse valor teórico que eu teria. E se eu quisesse vender esse investimento hoje, eu teria esse lucro. E aí talvez você fique pensando, então por que você não vende agora, já que você consegue um lucro garantido? Bom, no meu caso em específico, quando eu investi em Tesouro IPCA+, eu estou pensando em me proteger da inflação no longo prazo. Eu não estou preocupado com a marcação a mercado. Esse título aqui, ele pode, na prática, estar caindo muito abaixo da teoria, que eu não estou nem aí. Eu quero levar ele para o vencimento. Porque no vencimento eu garanto que eu vou ter um ganho de 7,80% acima da inflação. E cara, se você pegou uma taxa dessa, de verdade, parabéns, aproveita, porque é uma taxa muito boa. Eu diria que acima de 6, 6,5 já são taxas muito, muito boas mesmo. E principalmente falando de Tesouro IPCA+, a sua preocupação deveria ser muito, muito baixa. Por quê? A gente vai ganhar com certeza acima da inflação. E é isso que a gente não quer perder poder de compra, a gente quer estar ganhando poder. Então agora respondendo talvez a grande dúvida que as pessoas tenham é, o que você faz para não perder nenhum centavo desse seu ativo? Pode ser do Tesouro pré-fixado, pode ser do Tesouro IPCA+, do Tesouro Selic. É só você não vender. Leva esse ativo para o vencimento,
que você não vai perder um centavo, você vai literalmente ter o que você contratou. E além disso, digamos que hoje você tem um tesouro pré-fixado que está no negativo, só que ele vence daqui a 10 anos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Talvez a taxa Selic, e provavelmente a taxa Selic vai cair muito, e vai ficar muito mais abaixo do que a gente tem hoje. E se isso acontecer, eu garanto a você que esse título vai ficar acima do valor teórico. E aí você pode até considerar vender antes do vencimento. E eu não sei se você conseguiu entender, mas qual é a sacada que os grandes investidores fazem para fazer muito dinheiro com a marcação a mercado? Eles vão justamente olhar para a taxa Selic e olhar para o cenário do mercado como um todo. E pensar, pô, a gente está em que momento do ciclo econômico do país? Será que a gente vai entrar agora numa alta de taxa Selic que vai durar anos? Ou será que a gente vai começar a entrar numa baixa que vai durar anos? O que eles fazem é esperar basicamente o momento em que o mercado vai começar a descer com a taxa Selic. E eles compram justamente um tesouro pré-fixado, por exemplo. Porque eles vão comprar num preço, em poucos anos, a taxa Selic vai cair e esse título deles vai valorizar muito. E tem um fatorzinho que é muito importante em cada um desses títulos do Tesouro Direto, que vai influenciar muito no beta desses títulos. Beta, se você não sabe, é a sensibilidade que um ativo tem com relação a oscilações do mercado. No nosso exemplo, seria o quão sensível é o preço do título que a gente comprou quando a gente tem uma oscilação, por exemplo, da taxa Selic. O quão forte ele sente essa marcação a mercado. E o que define isso é um negócio chamado duration, que nada mais é que o prazo de vencimento desse título. Basicamente, quanto mais tempo levar para vencer esse seu ativo, mais sensível a marcação a mercado ele é. E isso, obviamente, traz um potencial muito grande para ganhos, mas também para perdas, né? A gente tem um ativo que é muito sensível. E sendo muito sincero, a gente está num momento de mercado bem interessante para esse tipo de investimento, porque a gente está com uma taxa Selic muito alta, se a gente for olhar para os últimos 20 anos, ainda tem a expectativa dela subir um pouco mais nessa próxima reunião do Copom. E hoje a gente tem ativos com duration muito maior do que a gente tinha, por exemplo, em 2014, que foi quando a taxa Selic estava num patamar desse de 14,25%. A gente tem títulos do Tesouro que, de verdade, tem um potencial de ou duplicar ou até triplicar o que você investir em poucos anos, sabe? Em talvez 3, 2, 4 anos. E essa é a grande sacada que grandes investidores estão tendo agora, recentemente, nesses últimos meses, que é basicamente investir num título específico, que é o Tesouro Renda Mais, com vencimento lá para 2084, 85. Esse é o maior duration que a gente tem num título do Tesouro Direto e ele é muito volátil. Cara, eu fiz um vídeo explicando exatamente como é que funciona essa estratégia. Eu, inclusive, entrei nela, investi 10 mil reais. Se você ainda não viu como é que eu fiz isso, por quê, quais os riscos associados, eu recomendo demais você assistir, eu vou deixar ele aqui para você ver. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar um gostei, se inscrever no canal, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Eu te vejo na próxima. Valeu!